A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a minha e a tua vida. Abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 14. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de ti para pedir perdão das falhas, pensamentos e omissões. Pai, guarda e livre-nos de todo mal. Apresentamos a nossa casa, nossos filhos, nossos bens diante de ti. Pai, guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, guarda nosso cônjuge, guarda-nos, Senhor, no dia de hoje, nos favoreça, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. A palavra do Senhor em Hebreus 14 fala a respeito de Cristo, que é o superior aos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Nós temos que manter, reter, continuar na nossa confissão de fé que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Deus poderoso e santo que se fez homem e habitou no meio de um povo pecador. Ele é superior aos sumos sacerdotes do Antigo Testamento, porque aqueles sacerdotes eram homens falhos, pecadores como nós, que eles precisavam se limpar, né? Oferecer sacrifício por eles primeiro, para perdão dos seus pecados, para então poder interceder pelo povo. Mas Jesus, ele foi o sacrifício, né, aceito por Deus Pai. Ele tem livre acesso. Então nós temos que reter essa nossa confiança, trazer à memória tudo o que Jesus fez por nós naquela cruz, né? A todo momento nós temos que agradecer e nos alegrar por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Esse sumo sacerdote Jesus, ele pode se compadecer das nossas fraquezas porque ele se tornou 100% homem, passou, né, por tudo que um ser humano passa na face da terra. E ele muito mais foi perseguido. Então ele sabe da condição, da fraqueza do homem, da humanidade do homem. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado. Então, tudo que nós sentimos, dor, frio, né, fome, ele sentiu tudo e ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado, né, pela sua carne, pela dor, em deixar o propósito. Né, ele chegou para Deus e disse: se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feito conforme a sua vontade, Senhor. Conforme a tua vontade, Pai. A carne dele, se ele fosse dar a carne dele, ele sairia correndo. Quem quer passar por tortura, por dor, por difamação? Ninguém quer. Mas Jesus, contudo, foi obediente ao Pai. Contudo, Jesus cumpriu. Era necessário Jesus cumprir o propósito de resgate em nome de Jesus. Então nós temos esse sumo sacerdote que, contudo, sendo Deus, 100% Deus, se tornou 100% homem. E não usou dos seus poderes para benefício próprio. Ele não usou dos seus poderes para sentir menos dor. Não, ele foi até o fim como o sacrifício perfeito. Como eu sempre digo, sacrifício perfeito, inquestionável, irrevogável, né, que o homem não pode contestar. É o sacrifício irrevogável, inquestionável, né? Não tem como o homem questionar, porque é perfeito em nome de Jesus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Nós temos esse total acesso ao trono da graça. Nós temos total acesso ao Pai. Nós temos total acesso a esse trono da graça. Ele nos deu a graça, um favor imerecido, que é ser conectado com Deus Pai. Nós não precisamos de um outro mediador. Jesus é o nosso mediador com o Pai. Nós podemos orar, interceder pelos filhos, pela casa, por alguém que nós queremos que seja alcançado, mas o mediador entre
Os homens e Deus é Jesus. Tem que crer no nome de Jesus. Essa pessoa, por eu orar por ela, ela não é salva. Ela precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o nosso ajudador é o Espírito Santo de Deus. Aquele que quando Jesus, né, subiu ao céu e sentou à direita de Deus Pai, aonde ele voltou para o trono de glória, né, totalmente merecido, porque ele cumpriu. Então ele deixou sua honra, sua glória e desceu para habitar no meio de homens pecadores. E ele, cumprindo todo o seu propósito, voltou-se a sentar com o Pai e nos deixou já, né, a herança, né, o propósito que era de salvação, aquele que nos convence do pecado, que é o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e você. Então nós temos, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Está livre o acesso. Chega com confiança ao trono da graça, que é o favor imerecido de Deus para com o homem. Agora somos chamados filhos de Deus, aqueles que aceitam Jesus como o Senhor Salvador. Agora são chamados filhos amados de Deus. Então quando não aceita Jesus, não é filho? Ainda não. Porque lembra que nós somos destituídos da glória de Deus quando Adão e Eva caiu e era necessário o Messias vir, o Yeshua vir, e Jesus veio, pagou o preço na cruz. Então é necessário reconhecer ele como o único e suficiente Salvador, o caminho, a verdade e a vida. É necessário reconhecer o sacrifício de Jesus, aquilo que ele fez na cruz para nos resgatar. Então é necessário para nós novamente termos essa conexão de pai e filho com Deus. Então, para que possamos alcançar misericórdia, então nós temos que chegar com confiança. Que confiança é essa? Que Jesus pagou o preço por nós na cruz, que Jesus cumpriu, que foi consumado, que ele nos deu esse direito de ser chamados filhos, de sermos cordeiro de Deus, né? Cordeiro de Cristo. Agora, herdeiros, né? Fazendo parte da herança de Deus, para que nós possamos alcançar misericórdia, porque ele sabe que nós precisamos da misericórdia. Era necessário Jesus vir para nos ensinar o que é misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus veio para que nós tenhamos livre acesso ao Pai, para que nós possamos usufruir das misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas e para que nós venhamos ser ajudados no tempo oportuno. Esse é o tempo oportuno de você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, de você ter acesso ao trono da graça e você poder usufruir desse favor imerecido, para você ser ajudado no tempo certo, no tempo oportuno. O tempo oportuno chegou. Jesus, ele já cumpriu na cruz. Ele não morreu e está morto, mas ele ressuscitou. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele se entregou naquela cruz. Ele disse: está consumado. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo: eu paguei o preço. Eu já cumpri. Olha, aquele que vinha cobrar a dívida, aquele que vinha atormentar o povo, dizendo: olha, vocês têm uma dívida devido ao pecado. Eu paguei essa dívida. Eu libertei esse povo, né? Como Deus libertou Israel, o povo do Egito, da mão de Faraó. Jesus veio para nos libertar do Egito espiritual, da mão daquele que a todo tempo atormentava, mas com Jesus ele não tem mais autoridade sobre a minha e sobre a tua vida. E sabendo nós disso, nós não podemos ficar, né, cabisbaixo, triste, nós não podemos ficar, né, chorando, mas nós temos que estar como aqueles que sonham, que não choram, mas riem, né? Porque Jesus já pagou o preço por mim e por você. Nós temos que nos alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque o Senhor conquistou por nós. Nós temos agora a esperança, nós estamos esperando
a vida eterna, porque nós sabemos que tem algo grandioso e poderoso preparado por Deus para cada um de nós, né? Que é a vida eterna. Nós sabemos que Jesus voltará para resgatar a sua igreja, né? Então nós temos que manter essa confiança e pedir misericórdia para Deus, no nome de Jesus, e achar graça. Ele vai achar graça, né? Talvez você até aqui conquistou coisas, conseguiu coisas, mas a maior alegria do ser humano é saber que ele é salvo. É quando Jesus chega e muda, né, todas as circunstâncias da nossa vida. É quando nós começamos a olhar para o que nós temos e nós possuímos e já estamos satisfeitos, porque a nossa maior alegria é saber que nós temos uma vida eterna para desfrutar do lado do Pai, do amado, né, da nossa alma, em nome de Jesus. Então, se achegue com confiança ao trono da graça. Se achegue a Deus com confiança, dizendo: Pai, eu sou tua filha, Senhor. Né? Se você ainda não aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, se lance aos pés de Jesus, né? Fala o teu nome, fala: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, e eu abro mão de tudo que é engano, de todas as alianças erradas que eu fiz com outros deuses, com outras coisas que não te agradava. Senhor, quebra todo laço, todo embaraço, toda aliança maligna, toda obra de bruxaria e feitiçaria, toda contenda que possa ter havido, toda palavra de maldição lançada de geração em geração na minha vida. Senhor, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, me conduza para o centro da tua vontade. E, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Pede isso a Deus, faça essa aliança com Deus e procura um lugar mais próximo de você para você congregar e aprender a palavra de Deus. E nós estamos aqui todos os dias. Eu digo nós porque eu não faço sozinha, é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus, é com a audiência de vocês ouvindo, né, acompanhando, e que eu possa ser instrumento de Deus para alcançar os seus corações. Que a presença do Espírito Santo de Deus possa te convencer do pecado, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Que ele possa te convencer, né, para você abrir mão daquilo que não é da vontade do Pai e você agora se tornar filho e filha amada do Senhor e poder ter essa confiança, essa liberdade de chegar ao trono da graça e pedir: Pai, aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que tudo fez e tudo criou, e existe algo impossível para ele. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é a sua petição diante do Pai, mas Deus, ele conhece, ele te sonda e ele sabe aonde ele tem que tocar, o que ele precisa tirar, o que ele precisa acrescentar em cada um de nós. Há tempos em que nós estamos como que no deserto, há tempos em que nós estamos assim, porque Deus permite nós caminharmos pelas nossas próprias pernas, quando nós não aceitamos que ele venha conduzir a nossa vida. Mas quando nós nos levantamos e no nome de Jesus nós declaramos: eu não aceito esse mal, eu não aceito a tristeza, eu não aceito a escassez, no nome de Jesus, porque ele pagou o preço na cruz, porque ele conquistou todas as coisas por mim. Então Deus, ele se agrada. Ele se agrada porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, a palavra diz que tem que crer em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus deu o que ele tinha de mais precioso para que você não pereça, para que você não morra espiritualmente, mas para que você tenha vida eterna. E se Deus deu o que ele tinha de mais importante, que era o seu filho amado, querido,
Ele não pode te dar todas as outras coisas, como diz a palavra? Sim, tudo que importa para você, que é necessidade para você, é importante para Deus, porque tudo que um filho nosso quer, por menor que seja, para nós é importante. Então, Deus, ele cuida de você em cada detalhe. Eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sei se você precisa de uma porta aberta. Eu não sei se você precisa da paz, se você precisa de uma cura, mas Deus conhece no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu peço, visita a causa do meu irmão, da minha irmã. Repreende todo o engano, toda palavra contrária, toda depressão, Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus, repreendo no nome de Jesus toda palavra de maldição, toda armadilha, toda cilada. Meu Pai, cala a boca dos leões, Senhor, que envergonhados e confundidos sejam aqueles que se levanta contra um servo e uma serva do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, acampa teus anjos ao redor de cada um que está ouvindo essa palavra, Pai, que a sua graça venha ser agora derramada sobre cada um deles, que eles possam sentir a tua presença, Pai, que eles possam, Senhor, se entregar inteiramente ao teu amor, ao teu cuidado, que eles possam ter confiança de chegar diante do teu trono, da tua graça e alcançar favor, que não é merecimento, mas o Senhor nos favorece, o Senhor tem misericórdia de nós. Pai, obrigada, porque nós temos um sumo sacerdote que é perfeito, que é agradável, que é inquestionável, que é irrevogável, e nada nem ninguém pode ser superior aquilo que Jesus fez por nós. Nós cremos, Senhor, que nós estamos guardados, protegidos, que nós somos abençoados, que nós somos prósperos, que nós somos saudáveis, porque Jesus conquistou tudo por nós naquela cruz. Pai, que o seu amor venha ser a alegria dessa família, que o seu amor venha ser, Senhor, a felicidade, que a salvação do Senhor chegou hoje nessa casa, em nome de Jesus. Eu, me alegro no Senhor se você fez a oração para receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque assim a salvação chegou na tua casa. Dá liberdade para o Espírito de Deus conduzir a tua vida. Aprenda, acorda de manhã, abra teus olhos e fala: bom dia, Espírito Santo de Deus. Me conduza para o centro da tua vontade hoje. Amém? Faça essa primeira oração assim que abrir os olhos. Depois, você vai dobrar teu joelho e falar com Deus. Nem que for 1 minuto, meio minuto, mas lembre primeiro, é Deus. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.